Hoje vai ter que mudar um pouquinho o nome, né? Vai ser Filho da Mãe. Eu cheguei aqui ator. Sim. Aí foi acontecendo um desdobramento disso. Eu sempre soube que ia ser pai. O universo conspira no tempo do universo. Eu sempre fui muito ligado à minha mãe. Olá, estamos aqui de Los Angeles com mais um episódio do podcast Filha da Mãe. E a gente está com um convidado que é um gato. E é muito legal. Marido de uma amiga minha. Vamos lá. Eric Marmo, ator, apresentador, dublador, artista completo. Obrigada, Eric, por estar aqui com a gente. Imagina, hoje vai ter que mudar um pouquinho o nome, né? Vai ser Filho da Mãe. Filha da Mãe. É Exatamente. uma variaçãozinha, né? É, que E é quanto ótimo. às funções, é aquela coisa que vocês sabem muito bem, quando a gente se muda para os Estados Unidos, é aquele quadro do Faustão, né? Se vira nos 30. Vira no instinto e faz tudo. Eu cheguei aqui ator. Sim. Aí foi acontecendo um desdobramento disso e um monte de outras coisas, né? Comecei a apresentei o programa Sim. Planeta Brasil por alguns anos. Eu lembro disso. Comecei a fazer dublagem e voice-over, que é diferente, né? Uhum. Você ter o som no vídeo, né? Sim. Tipo uma narração, mas também a dublagem. A dublagem, como que É. faz o trabalho de dublagem? Você vê os personagens e você vai fazendo, ou você grava primeiro e depois eles botam o personagem? É ao mesmo tempo. Você escolhe se fica sentado ou em pé, com o microfone assim, tem uma tela na frente, na verdade, duas. Uma com a cena que você está dublando e uma outra embaixo com o texto. E aí você pode ficar lendo. É muito mais tranquilo, porque dá para ler, né? Tá. Quando você está Sim. atuando, você tem que estar Ai. com o texto decorado no personagem para fazer a cena. Então ali você vai com a roupa que você quiser, você fica Tá. Mais confortável, tem uma relax. água, um café do lado, ninguém tá te vendo. Sim. Você pode estar com aquela cara de mal dormido, Todo amassado. não tem problema nenhum. E aí é só a voz que tem que estar inteira, Tá. né? Então no carro, se precisar, no caminho, você bota uma musiquinha e vai cantando. Você Ou faz algum trabalho de telefona para voz? alguém para ficar conversando. Você faz algum trabalho de voz? Algum aquecimento, alguma Ah, coisa? não muito, eu faço isso que eu falei. Às vezes, Tá. quando eu sinto que eu tô, né? Ah, acabei de acordar, aquela voz tá meio agarrada e tal. Aí bota uma musiquinha que seja gostosa de cantar, ou liga para alguém, liga para mãe. Não, Vai ter uma, você liga para um amigo. E aí, tudo bem? Tudo bem, mas se não tem um, né? E aí, o que que você quer? Tipo, não, estou te ligando para conversar. Porra, agora eu tenho que ir, peraí, vou resolver um negócio aqui. Pronto, foi. 2 minutos a ligação, né? Sim. Mas a mãe, não. A mãe fica. Aí deve ser uma ligação, a gente fica horas. Às vezes, tipo assim, cara, mãe, já deu 1 hora que a gente tá falando, meu Deus do céu, eu preciso Tem trabalhar. que ter um Não dá. E ainda mais a questão do filho ou da filha ligar, né? Se ela te liga, você arruma um tempinho pra falar com ela, não é? Sim. É. Porque quando a mãe liga, às vezes vocês não atendem o telefone, falam, não, não quero cuidar, já vem minha mãe ligando, gente. É sempre uma sensação diferente. Mas eu e o Brida, a gente fala várias vezes ao dia. É. Mas a sua mãe mora no Brasil. Mora em Niterói. Tem isso também, de morar longe da mãe, é uma coisa que você tem que ter o costume de pegar o telefone e ligar, porque você não tem uma coisa que você pode pegar o carro, ah, vai daqui a pouco te ver, né? Tem que ter você tem Sim. que Pra ligar. manter aquela. É, a gente se fala sempre, Você assim. fala sempre com a sua mãe? Sim. E é engraçado porque às vezes ela não liga, porque eu não sei o que vocês estão fazendo, por causa do horário, não quero incomodar. Ai, pelo amor de Deus. Se eu não puder atender, eu não atendo, depois eu retorno, né? Sim. Então você é um bom Engraçado, filho, hein, Eric? engraçado. Você retorna o telefone pra mim. Acho que nós três, eu e meus irmãos, a minha família inteira é bem família, assim. A gente é Tá. família muito grande da parte da minha mãe, vários irmãos, então tem vários tios, São quantos um tios? monte de Deixa eu primo. tentar entender. Tá, tinha um casal, Uhum. meus avós, Uhum. né? A minha avó biológica faleceu quando minha mãe tinha mais ou menos uns 11 anos. Ela Tá. tinha, acho que, 7 irmãos. E aí ela faleceu. Tinha um outro casal que aconteceu o contrário. O homem faleceu. Aí Uhum. meu avô biológico casou com a minha avó, que se tornou minha Sim. avó. E ela já tinha 3 filhos. E esse casal junto fez mais 2. Nossa, Então Tô- sou tipo uns Não 12. sei se eu acertei a conta, acho que foi 12 no total. 12, Foram 7, exatamente 12. 7, 3, 10, mais 2, 12. uau. Então, eu tenho primo pra caramba. Então você bateu o recorde, porque Legal. meu pai são 10. Ah, é? Nossa,
Primo. É aquela época que não tinha internet, né? galera Tinha fazia. TV. Família da roça. A minha mãe veio, a origem da minha mãe é lá de Rio Bonito, Tá. Braçanã, uma regiãozinha de Rio Bonito. Ia para a escola andando, ou no Ah, jacá, que é aquele cesto que bota no burro, no tá. cavalo, no burro. Nossa! Tinha um tamanco que não usava para não gastar, Nossa, entendeu? Aqueles gente. tamancos de Sim. madeira. Eles eram bem simples, assim, Tá. bem simples. Quando o lugar que ela nasceu não tinha luz, era lampião. Tipo, tá. Muito louco, né? Nossa, Uma geração para trás da minha, Uau. mas conseguiu ir para a escola, se formou, fez normal, né, que chamava na época, para virar professora, Ai, que fofa. curso normal. Legal. E aí minha mãe virou professora, Legal. deu aula por muitos anos. Eu, algumas vezes pude ir na escola, ajudava a passar a prova no mimeógrafo. Você Ai, lembra que de legal, mimeógrafo? gente. Você É aquele cheirinho participava de álcool, que Sim. botava o álcool naquela para sair a tinta, eu ajudava a rodar. Gente, é coisa de museu. É coisa de museu, mas é muito legal. Museu. Eu Eu também. acho legal. Eu acho muito Tem legal. vergonha nenhuma de falar, não. Não, e eu adoro essas coisas. Eu também. Eu acho super legal. Meu avô também teve esse mesmo esquema ali. Teve os 5 primeiros filhos, que veio o meu pai, da onde ele vem. Depois ele casou com uma outra esposa, que é minha tia Glória, que é totalmente da minha família, mas não entrou como vó, porque minha avó continuou, mas entrou como Uhum, uma tia. E uhum. teve mais 5 filhos. Então, meu pai são 10 filhos do seu mato, entendeu? Então, a minha É, família também são 30 primos. É muito primo, é muita gente. Eu cresci com a família grande também. E a gente é muito unida em unido, família. a gente também, sempre foi. Todos os núcleos, na verdade, cada um com sua importância, né? Mas eu acho que isso vai passando, porque agora eu tenho o meu núcleo, né? É muito Com legal. a Larissa, o Daniel, o Natan, né? Uhum. Mas aí tem o anterior, com meus irmãos e meu pai e minha mãe. Isso. E aí Sim, tem o maior ainda, com o avô, a avó e todos os primos, todos os tios, que a gente sim, tinha aquela coisa de domingo, todo mundo lá para a roça sim. e fazia um almoço que cada um levava alguma coisa e aquela Ai, que delícia, né? Isso tarde, a gente ia jogar bola descalço lá na grama, Brincando. guerra de bosta, de vaca. É, começava com aqueles pedacinhos durinhos, quando via Eu era, tava jogando. era uma, assim, infância de verdade, né? Sim. Digamos assim, Ah, mas mas eu eu acho isso o máximo, eu curtia. acho isso o máximo, porque eu vejo com a Meli, que nasceu aqui, a gente foi pro Brasil agora, e eu falei, nossa, foi tão gostoso ver ela com os primos no Brasil, aquela coisa na praia, da gente ficar o dia inteiro na praia comendo sorvete, e aquela coisa, eu falei, nossa, a gente não tem, e agora que eu tô, minha família também tô recebendo ela agora, que tá meu pai, minha irmã, essa bagunça aqui em casa, eu É, vejo que a Meli fica, sabe, overwhelmed, mas assim, é gostoso pra ela, porque é um costume muito da gente do Brasil, é gostoso de estar todo é, mundo junto, nem que você pra jogar um grupo jogando carta, outro tomando coisa, é muito, fica meio largado, né? é, Assim, as pessoas esquecem de você ali, cada um faz o que quer, sim, uma mas coisa tá assim. todo mundo E junto uma muito vez, é legal. muito legal, eu valorizo muito isso, que eu também vim dessa mesma coisa da família grande. Mas agora voltando para esses grupos que tem os núcleos, vocês têm cada um grupo de WhatsApp? Ah, deixa eu Teu pensar. núcleo ali com a Lara e com as crianças, Tem, aí tem o com teus tem, irmãos, teus tem, pais, e aí tem. tem o da família? Tem os subnúcleos, tem, Tem? tem todos, tem até mais do que precisa, porque às vezes cria um, sei lá, a Larissa criou um só, eu, ela e o Daniel, por causa de college, que ele Sim, está mais próximo do que o sim, Natan, entendeu? Então, assim, tem um só, sei lá, eu, Daniel e Natan. sim. Aí tem um que é nós quatro, eu, Larissa, Daniel e Natan. E aí tem o com meus irmãos e meu pai e minha Tá mãe. vendo? Eu Aí sei. tem uns. Eu criei um Larissa e companhia, ela com a mãe, a tia, a irmã e eu no meio. Então, e Esses aí tem o grupos. da família inteira, que chama Marmo Rádio, né? Nossa, Que é sim. a Rádio Fofoca, Sim. para transmitir. A gente também É, tem, por isso que eu te perguntei, porque tem o Mata Machado, que é a família inteira. Eu falo, gente, às vezes ainda bota uns agregados ali. Aí tem o núcleo dos meus pais, também com meus irmãos. Aí tem o tem, núcleo da Brida com. Aí tem os núcleos que vão se fazendo. E é verdade. Aí tem um só eu e meus irmãos, só irmãos. Para alguma coisa dos sim, nossos dos pais, a pais gente que a vai gente quer falar, conversar eu entre a tenho gente. também, Aí exatamente. tem com os primos, irmãos e alguns amigos por causa do Botafogo, que a gente é Tá, que vocês botafoguense. A também família 90%, 99% é são botafoguense. todos Tem botafoguenses, doentes. uma ou É isso? outra ovelha negra que Que saiu, foi escapou, pro Faz Flamengo. cair foi. aqui. Tem uma prima minha que eu não sei por que cargas d'água ela resolveu virar flamenguista.
Aí tem um Tamo vascaíno, juntas. tem um vascaíno, tem uns perdidos, assim. É, E vem mas cá, é Érica, história agora de português. voltando aqui a Los Angeles. Por que Los Angeles? O que que fez trazer você para cá? Ah, Você veio com a bom, família. primeiro, a gente veio, eu estava fazendo novela e teatro, Uhum. só que estava tudo para acabar o contrato. A gente sempre teve. A Larissa é modelo internacional, já tinha morado em vários lugares do Maravilhoso. Eu mundo. apresentei ele como um gato, mas a mulher dele, É gente, é muito aquele mais, né? é família margarina, assim, os filhos, aí tá, Total. parece até irmãos, não, isso não é uma brincadeira, isso é verdade, eles Eles são parecem irmãos, lindos. Pior que são fala isso. pessoas todas lindas, você fala, gente, aí ela tava falando, hoje em dia, uma época foi, hoje em dia as pessoas querem gente diferente, porque vocês são tão, que chega a ser até quase que irritante para algumas pessoas, gente, família dele, Parece. todo mundo lindo demais, Perfeitos. são lindos, é uma família muito fofa. Mas a gente quis vir dar uma olhada, assim, a gente já vinha, quando eu estava fazendo novelas entre uma e outra, que tinha tempo, eu vinha para cá e fazia uns cursos, algumas coisas aqui, entendeu? E a Larissa tinha duas das melhores, ela tem tipo, quatro, um grupo de quatro, assim, duas já Sim. moravam aqui, são Uhum. casadas com americanos e moram em Los Angeles, já moravam antes da gente se mudar para cá. A gente passou 4 meses em Nova York uma vez, só nós dois. Foi ótimo, foi muito legal. Mas já com as crianças, a gente não conseguia visualizar muito Nova York A como um vida lugar lá. para criança crescer. Tá. Porque eu acho que lá é a little too much. Caótico. É É um- caótico para criança. É uma caótico por caótico já tem o Brasil, né? Sim. Então, assim, uma das coisas, né? Se pergunta por que Los Angeles? A coisa dos Estados Unidos inteiro, eu acho que chama muita atenção é a organização. Como as coisas que são estruturadas, organizadas, pensadas a Uhum. médio e longo prazo, né? A questão da escola, todo o desenvolvimento, né? Então, assim, a gente veio, conhecia Nova York, conhecia Los Angeles, e aqui a vibe, né? Aqui a vibração do lugar, eu acho que a gente se conectou um pouco mais Sim. do que a Costa Leste, né? Como Orlando, Miami. Miami, Aqui é maior. tem muita gente que adora Miami, É, principalmente no eu Rio. acho lá legal pra caramba também, Sim. mas eu acho que para morar, eu não sei, a gente se acostumou com aqui. O clima daqui é um pouco mais seco, menos Sim. úmido. Uma vez que você se acostuma, você começa a gostar. No início, pode até sangrar teu nariz, você Sim. estranhar, né? O clima um pouco mais seco, mas eu acho que a gente foi se acostumando. Tinha as amigas da Larissa aqui que, Também querendo já dar acolhia, dá uma coisa um família. conforto, Sim. né? Exatamente. E aí a gente foi ficando aqui. Eu consegui pegar. Eu fiz vários meetings no início com um monte de Sim. agentes e advogados e tal para poder trabalhar a papelada, Seu né? A gente viu que documento. deu certo. Que a gente veio sem ter certeza. A gente veio de turista. Ah, é? Vocês Com vieram as É, a crianças. gente não veio com aquela coisa, vamos, não é que a gente quis dar o golpe, assim, né? Porque você não Sim. pode vir como turista Sim. para morar. A gente não sabia. A gente, como turista, tinha 6 meses. E aí tinha acabado os meus contratos, a gente veio para ver. Sim. Então a gente foi ficando, foi se habituando, foi gostando. Não sabia se as crianças iam se adaptar também. Sim. A gente Eles foi eram pequenos, gostando, eram isso quando... 2 e 4. Nossa, Ah, vocês foram foram É. corajosos também. Mas é uma ideia pré-escolar, que é Tá. uma Vocês já época, uma vieram com essa idade. ideia também Se for para ficar, se a gente vai para curtir o lugar, Sim. porque a gente já Vamos ver qual é a tinha vibe. vindo várias vezes de ficar um mês, de ficar um mês e Sim. meio, de ficar 15 dias, uma semana com os cursos, né? Sim. Dessa vez a gente veio tendo 6 meses para ficar. Vamos ficar o tempo que a gente puder, quiser ficar dentro Sim. desses 6 meses, né? Eu tinha acabado de fazer teatro e algumas novelas, então tinha uma reserva financeira, Sim. né? Aham. Você fez uma Tinha, organização para a vir com as gente veio crianças. organizado para ficar um tempo que pudesse e quisesse Sim. dentro desses 6 meses. Sim. E nesse processo a gente foi conhecendo pessoas que foram incentivando, não, você deve ficar, porque é legal, né? Aí você vai gostando de ouvir aquilo, Sim. né? Aí pegamos um advogado, fechei com a gente, tudo que precisava ter para estar organizado Uhum. legalmente, e a gente deu entrada para mudar de status, para sair Sim. de turista para ter um visto de trabalho Ah, legal. primeiro. Aí eu comecei a trabalhar para o Planeta Brasil, Sim. e aí depois, com o tempo, a gente pegou o Green Card, e aí passou o tempo do Green Card, agora somos todos É americanos. muito bom, né? Essa É, parte Somos também. já cidadãos, viraram cidadãos. nós Tá? quatro, Muito bom. 2024.
Ai, que pouquinho, bom. Nossa, foi agora? Então, pouquinho, vai. pouquinho antes de Muito virar a política. Graças a Deus que vocês pegaram, porque eu não sei como vai ficar, né? Porque algumas Ninguém pessoas sabe. deu um susto com essa mudança de governo, né? É, As pessoas. Eu vim para cá também, mais ou menos a mesma história. Eu vim com visto de turista, mas aí para mim acabou rolando muito organicamente o green card, porque eu também fui casada, enfim, aí passou para mim, aí eu falei, nossa, então foi bem orgânica, acabei vindo com a Brida também, e aí pensei na mesma coisa, pô, vamos ver para ela estudar, como vai ser, porque acaba sendo uma oportunidade que a gente dá para nossos filhos também, né? De ter uma total. vida super estabilizada, uma noção de cidadania também diferente, que aqui a gente tem um. E eu adorava a Califórnia também. Eu vinha para cá, eu já É, pensava sempre. E eu ia para Miami também, e para Nova York, mas eu pensava sempre, se eu fosse morar, eu moraria, não sei, alguma tem um coisa que charme, eu for. acho, É. sabia? É difícil você botar em palavras, né? Porque eu falei de vibe, né? Mas Uhum. é muito Sim, subjetivo. Mas tem uma vibração, tem um charme, tem uma coisa, ser mais espaçado, ter, né, as casas, é, o tamanho da cidade, que é uma cidade grande. Então é misturado, é uma mistura de Rio de Janeiro com São Paulo. meu Entendeu? marido Você fala bastante isso. tem a vibração Tem, de cidade e de praia junto. tem. Você escolhe. E tem montanha para Nossa, esquiar. Ai, ainda tem demais. isso, velho. Tem. É, Vai na montanha, se quiser, no mesmo dia você é. vai. Tem Porque aí você tudo. vai E esquiar. tem esse glamour também do Rio, que aqui também a gente tá com Hollywood, tem tudo. É muita coisa numa cidade. A Tem. indústria do É, entretenimento, né? Então, assim, tem muitas oportunidades, muitas coisas. E o Brasil é maravilhoso. As crianças amam, querem ir para lá sempre, né? legal. Agora, mesmo se no futuro todo mundo quiser, vamos embora para o Brasil, ou as crianças, que alguém quer morar no, Sim. no Brasil, tá ótimo, bilíngue, Nossa, são formados aqui nos Estados Unidos. legal. Você vai, pensa em É como eu voltar? vejo, entendeu? Hoje em dia eu moro em Nova York, eu falo, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz para a vida dela. Sim, mudou completamente a vida dela. Eu olho, falando de mim, assim, vindo com você, hoje em dia eu olho e penso, nossa, que bom que eu tive essa oportunidade. Que legal, pô, me abriu a cabeça, porque eu já morei agora em vários lugares. É Também se abre para o mundo, eu acho. A partir do momento que você sai, você é nova, você sai do seu país, você meio que vira do mundo. é, Eu não tenho mais medo de ir para qualquer outro lugar, sim, porque já quebrei esse. Não, eu vou me adaptar. Qualquer lugar eu vou me é adaptar. muito Eu já me legal isso. adaptei É, uma vez na vida, sim. 2 vezes na vida. Então, você cria desde nova. Então, para seus filhos também vai ser a mesma coisa. Né? Tomara, que bom que você tem esse entendimento, né? E a gente acredita nisso também. Para eles, Hoje em dia, assim, no começo é difícil. Para mim foi difícil. Quando ela era nova, adolescente, não. E ela tinha vezes que ela ainda ficava meio irritada comigo por eu falar, não tem outra opção, a sua mãe sou eu, tu vai com a sua mãe, você para vai onde eu for, você ficar. vai. Exatamente, não tem outra escolha, entendeu? Então, ela não, quando ela era nova, eu disse, não, porque você quer ir? Mas chegou um ponto que eu vi que ela entendeu também, até mesmo indo para o Brasil. Ela sempre, graças a Deus, teve o privilégio de poder ir para o Brasil todo ano, estar com o pai, estar com as amigas e ver que a vida dela realmente, em algum momento, como a minha vida é diferente, como eu realmente me agilizei em É, muitas coisas, porque eu cresci fora e a mentalidade já é diferente quando você cresce fora é. da mentalidade que a gente cresceu no Brasil, mas enfim, Sim, tem ainda o tem o bom espanhol ainda. O Daniel Natan estuda no sim, espanhol. Então é uhum, português, inglês, espanhol, tudo bem falado, bem escrito. muito legal, A Larissa foi muito boa na criação deles em relação ao português também. muito A legal. gente indo para o Brasil, eles faziam lição em português. Ai, que Então, legal. o segundo filho acaba Ficou um ficando um pouco pouco mais mais, tá? O desleixado. primeiro que chorou mais. O Daniel escreve muito bem também, Ai, que além de bom. falar, escreve e Porque eles lê. eram muito pequenos. O Natan também escreve e lê, mas tem um pouco mais de erro, né, aqui e ali, entendeu? Sim, sim, porque cresceu que a primeira É, língua dele é o inglês, que ele foi sim. alfabetizado em inglês. Mas tem o espanhol também, né? Então, assim, se a gente pensa em voltar para o Brasil, eu não sei, a gente é aberto, eu acho, entendeu? E tem que ser, porque a cultura daqui é assim, né? Sim. A, a gente conversa até assustador, porque nós, como brasileiros, queremos ter os nossos filhos próximos da gente, né? Uhum. Mas a gente, numas conversas, ouve, às vezes, os americanos falando que o filho já está prestes a ir para o college, para a universidade. Tipo, eu ouvi outro dia uma moça falando, alguém perguntou, tal universidade, sei lá, UCLA, alguma? Não, muito próxima. Tem que ir para Sim. uma longe, para criar asa, para ir É. para o mundo. Muito A cultura deles é assim, É. manda para longe mesmo, né? É. A gente não, a gente A quer. gente foi quase Tudo bem, pode sair de casa, porque no Brasil nem sair de casa você sai, né? Você vai diferente. para a faculdade, você continua morando com seus pais. Total, diferente. Aqui,
sair de casa, já tá bom, é cultural, vai viver a vida igual todo mundo, já Sim. que a gente escolheu morar aqui, né? É. Agora, também não precisa ir lá para outro lado do país, né? É, Mas se tiver aqui também, que vá, se é a Vá, escolha. sim, mas que tenha esse sim. É, contato como você tem com a sua mãe, porque, assim, você fala com ela, você é um filho que você é presente e ela é presente na sua vida também, né. Então sim. como que é essa sua relação com a sua mãe? Agora, É. hoje, a gente se fala bastante pelo telefone, né? Quando vai no Brasil, fica próximo, junto, conversa. Minha mãe é muito energética, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Você deve saber bem, né? Porque você é sagitariana também. Sagitariana. A gente falou aqui nos bastidores, ela me confidenciou. As mulheres da minha vida são sagitarianas, a Sim. Larissa também é É sagitariana. verdade. Arrumei. Dizem que a gente acaba procurando, de certa forma, alguém parecido com a mãe, né? Ou Ah, com o é. pai. Sim. Total. Inconscientemente a gente É, busca. de alguma forma, né? Às vezes nem é uma aparência física, Sim, né? Mas mas alguma conexão. acabou de, quando fui ver, as duas sagitarianas. Falei, tá explicado. É, Aí tinha que ter um canceriano para aterrar elas, né, praticamente, porque a sagitariana quer é, a gente quer fazer tudo, a quer fazer gente tudo, quer quer, exatamente. peraí, calma, Eu e a Lara, a gente andando de respira. patins, gente, a gente quer fazer tudo, a gente quer. Esquiar, quer viajar, quer tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente É isso. trabalhar, é férias, é curtir os É. filhos, é viajar, tá bom. Mas isso é muito legal, mas E o você canceriano quer ficar em casa, né? É, canceriano ficar em casa com família e tá bom. Você é canceriano. É. eu tive minha primeira filha canceriana e eu penso: "Nossa, ela foi uma de uma certa forma, ela segurou essas minhas asas", por mãe muito jovem, né, mas ela segurou um pouco essas minhas asas, porque eu realmente sempre fui uma menina muito livre, muito, de querer fazer um monte de coisa, não, tanto que eu vim com ela com 12 anos pra cá, ela era nova, mas me separei e falei: "Vou pegar a vida e vou", querendo Novos bater ares. a exatamente, bater asas. Então, assim, eu acho que o Câncer e o Sagitário, eles acabam tendo essa coisa de me deixa mais grounded, seria tipo aterrada, sabe. Aham. E assim como a Vai pé no sagitariana chão. No chão, vai e embora. assim como a sagitariana também traz essa alegria, assim, essa coisa para essa vamos esse movimento todo que também acho que também Energia. Então vocês acho que você conhece bem a dinâmica, né? Porque dessa a dinâmica. mãe e filha, É. minha mãe é sagitariana, eu canceriano, mas eu tenho dois irmãos, né? Que são aquarianos, Ah, Os dois. os que dois. E é legal. muito engraçado que qualquer aquariano que eu conheço já clica assim, como se fosse um Não, irmão. Parece que é sim. estranho a intimidade que tem. É muito doido. A gente não veio aqui falar sobre signo, não, Não, né? mas a gente acabou de Desculpa aí, nem também sei teve por com quê. uma astróloga, então a gente tá indo nisso que a gente foi hoje a gente foi a fundo com uma astróloga também no outro episódio. É, Mas assim, que eu acho, eu queria saber, assim, quando a gente vai pra sua infância, como foi essa sua relação com a sua mãe? Sempre foi uma relação boa ou você foi uma criança que não? Você já tinha uma coisa com a sua mãe ali? eu acho que eu tive vários contrastes de personalidade. Assim, quando eu era novinho, eu era muito fechado, muito quieto, tímido. Eu brincava sozinho, era imaginativo. Engraçado, eu tenho as memórias mais antigas assim que eu tenho de estar sozinho numa escolinha de pré, né? Uhum, Prézinho e, e brincando sozinho com algum brinquedinho, uhum, sabe? Eu conseguia me isolar assim. sim, E, e aí depois fui crescendo, fui para uma escola enorme com 2.000 alunos, aí era o contrário, aquela coisa de adolescente, ou pré-adolescente até, né? Que no uhum, Brasil acho que desenvolve isso mais rápido, pelo menos na nossa época era assim, sim, nos anos 80, assim, sim, 90 ali, né? Aí andava em grupo, conhecia a escola inteira, jogava todos os esportes da escola, nossa, é muito boa essa fase. é, e a minha mãe tinha que administrar essa coisa toda, né? E era professora, classe média, Sim, né? Uhum. Conseguiu sair da roça daquele universo simples, foi para a cidade, foi para Niterói, uma cidade grande, e meu pai trabalhava na aviação, e a minha mãe professora, mas os dois o tempo inteiro sim, trabalhando, para poder pagar as contas, que eu tenho dois irmãos, nós três íamos para uma escola particular, tá, que o é uma formato no coisa Brasil é sim, diferente daqui, né? aham, Então a gente praticamente acho que todo o dinheiro ia para ali. Então sim, raramente a gente ia fazer alguma coisa de ir para um cinema, teatro, entretenimento, essas coisas
jantar Uhum. fora, raríssimo, raríssimo. Era bem focado no, tipo, a educação que era Sim, tradicional da sim. escola, né? E a minha mãe trabalhando na escola dela como professora e cuidando da gente. Então a gente, volta e meia, tinha alguém em casa também, alguma funcionária, uma empregada Uhum. que ajudava. Mas você sentia esse olhar da sua mãe? Você tinha esse olhar dela? Sim, a gente sempre foi muito próximo, eu sempre muito ligado à minha mãe. Até no questionário que você mandou, né, perguntando de qual dos irmãos. Eu acho que tem a tendência natural do irmão mais novo acabar virando mais grudado, porque os mais velhos vão saindo, né? É. Caçulinha. Todas as dificuldades que o meu irmão mais velho teve para conseguir começar a poder ir para uma festa, Uhum. né? E aí o do meio eu já ia no embalo, né? O que ele fazia com 15 e 16, lá em casa são 3 anos de diferença para Uhum. cada um. Eu já conseguia fazer com menos, com 13, 14, já ia junto. Tá. Ah, pode ir na festa se for com o irmão. E aí o meu irmão já era o mais novo do grupo dele, Sim. que ele era Nossa, um era mais bem novo na escola. Sim. Entendeu? Então ele com 15, 16, os amigos dele tudo com 17 já, ou quase Sim. 18. E eu lá embaixo, 13, 14, mas já Já era, amarradão. era o Já que mascote do né? grupo, entendeu? Sim. E o meu irmão mais novo era muito novinho, aí ele acabou ficando um pouco mais com a minha Sim. mãe, né? Mas a gente sempre teve muito carinho. Minha mãe sempre foi muito carinhosa, a gente ficava sempre muito grudado. Ai, que bom, que É, delícia ter isso, né? De ter é, uma mãe carinhosa. E você sentiu o olhar da sua mãe, mesmo ela trabalhando e sendo uma mulher que tinha que também cumprir as funções do ofício dela fora de casa, você é. ter esse afeto da sua mãe. Que tem muita gente que é difícil até para uma mulher, não é uma. Não é, às vezes você lidar com tanta coisa, o ofício, a casa, às vezes. é, Falta um pouquinho ali, um pouquinho aqui, porque E não são se várias sentir funções. culpada, Isso, né? não se sentir culpada, porque tem sim a É. culpa, principalmente quando a mãe trabalha fora. Enfim, mas O ideal era todo mundo nascer milionário É. e poder fazer só o e que poder quiser, só né? mas não é a realidade É, do mundo, Mas né? então, onde veio esse viés artístico? Porque você foi para um mundo de, pelo que você tá é. falando, não teve nada a ver com como seus pais não viviam no mundo Não, teatro, nada. TV. Da Pelo onde veio? contrário. Da onde você entrou ali? Assistindo, né? No Brasil a TV fica ligada, se a pessoa entra em casa já liga a TV, né? Uhum, Aí você vê. E eu acho que dessa coisa da minha personalidade, ter contraste, né, de ser imaginativo e Uhum. depois, ao mesmo tempo, ser mais atuante, temos de fazer esporte, fazer um monte de coisa, se conectar com todo mundo, uhum. né? E sei lá, vontade. Eu, em algum momento, comecei a querer. Você falou, mãe, me leva para Mas fazer. não, eu já era mais velho, Já eu já mais velho. fazia faculdade. Ah, Ah, tá. tá. Quando eu fiz a minha primeira aula de atuação foi na faculdade e eu fiz meio por acaso, assim, a gente tem créditos que tem que cumprir na faculdade, né? Uhum. O meu, inicialmente o que me atraiu foi crédito fácil. Tá. Você pensou, uma matéria fácil de A fazer. lei do menor esforço, exatamente. Falou, ó, preciso de crédito, tem que fazer. Aí eu fazia as coisas que eu gostava, fazia fotografia, ia para laboratório, Sim. revelar filme, Legal. Tá. porque eu estudei publicidade e propaganda. Tá. Comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Uhum. E aí tinha essa matéria, interpretação. Eu falei, eu vou fazer essa porque vai ser fácil, não vou ter prova, não tem Uhum. trabalho, né? Eu Sim, imaginava, gente só jovem. para curtir, fazer umas cenas e tal. E aí eu gostei, o professor achou que eu tinha talento e me incentivou. Falou, acho que você devia buscar fora daqui, fazer cursos, fazer outras coisas para se desenvolver. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer vários cursos e botei na minha cabeça aquela coisa de tela mental, você sabe como Ah, funciona, sim. mas sem saber exatamente como usar, mas tinha uma ideia meio que fixa de querer uma coisa. Tá. Isso é muito poderoso, né? Muito É. poderoso. Então, comecei a ver com a questão mais racional da inteligência o que que eu precisava, né? Você vê a televisão, você vê quem é que tá lá, o que que esse cara, como que esse cara é. Uhum. Então, eu usava algumas pessoas como referência. Eu lembro do Quem eram suas referências? Vamos lá. Fábio Assunção, Tá. primeiro, que já era um ator bem estabelecido, bom Sim. ator e tinha o perfil
De galã também. De Você galã, entrou, você também entrou muito nesse perfil quando você começou a atuar. Esse segmento, por ser um cara bonito, por ser um cara que filmava, fotografava bem, e ter um padrão também estético, que isso também conta quando você vai entrar, principalmente na teledramaturgia, né? A televisão ajuda, né? Não é que Sim, precisa. O talento vem sim. sempre em Talento primeiro lugar. vem. Inclusive hoje, acho que está mais em realce isso, né? Tá, Que é Total. ótimo. acho Eu acho que é o também. caminho. E mais novo um pouco o Thiago Lacerda, que tinha acabado de entrar para Também lembro. fazer Sim. aquela novela dos italianos, que Ah, ele lembro dessa era novela. o Sim. protagonista. Então eu comecei a usar esses dois caras como referência, um que já estava estabelecido e um que tinha acabado de entrar. Eu comecei a usar, a ver como eles atuavam. Eu tinha bastante espinha na época. Eu via, não tem ninguém com espinha Tá, ali do outro tá. lado da televisão. Sim. Aí eu tive que me cuidar, fazer Ah, tratamento para eliminar as espinhas, entendeu? Fazendo o lado estético e o lado de estar estudando, fazendo sim. curso, um curso atrás do outro. Você começou a Aí entrar fui fazer CAL, um curso de formação, de segunda a Fiz sexta, cal também. entendeu? Além dos cursos, workshops, que Uhum. chamam, né? Assim, esporádicos, fui fazer um curso de formação. E aí eu comecei a fazer comerciais. Um amigo de um amigo me apresentou para uma pessoa da Elite, aí virei Aí modelo da começou a modelar Elite. também, tá. Aí eu fui fazer comercial, mas aí tudo meio misturado. Você pega um comercial com fala, Você começou você tá atuando. Sim. Aí aquilo pegava o tape, mandava para os produtores de elenco. Nossa, na época, hoje em dia faz tudo em casa. Desse tamanho, né? A fita VHS. Eu mandava para os produtores de elenco. E aí comecei a fazer teste e começou a acontecer rápido, Foi rápido entendeu? esse Foi É, eu porque fiz foi uma um pontinha sucesso. aqui, uma pontinha ali, uma pontinha aqui, e peguei um papel bom, que foi o Sócrates na Malhação, um personagem gay Uhum. que falava isso na tela, um tema super importante, Polêmico na polêmico. época, A Extremamente. Malhação a sim. Malhação era ótima nessa época, falava Sim. sobre AIDS, sobre homossexualidade, Uhum. e várias outras coisas. Tinha uns períodos de tema. E eu fiz uma participação de um mês. Uhum. E foi ótimo, assim, porque deu super certo. E ali mudou a sua vida? Começou ali, Ali começou, foi ali o foi a turning point, semente foi seu plantada, momento, né, tá. mesmo que começou a crescer. Porque ali eu tive material suficiente para os diretores me verem, o público infanto-juvenil passou a me conhecer, Sim, entendeu? Depois ficou mais forte ainda com o Sandy Júnior. Eu peguei um papel protagonista com ela, com tá. a Sandy, Sim. que foi super engraçado, aquela coisa da tela mental de novo. Eu lembro uma vez eu estava dirigindo, no rádio anunciaram que o programa Sandy Júnior ia sair de São Paulo e ia para o Rio. Aí eu pensei, ela vai precisar de um novo par romântico. Ó, Olha, um anúncio que eu ouvi no rádio. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu já tinha feito, né, Malhação e algumas coisas. Fiquei ligado. Não lembro se eu corri atrás para saber de teste, mas sei que chegou até mim o teste. sim. E eu fiz o teste e peguei o teste. Eu lembro do diretor que estava no teste. Uma vez eu encontrei ele, ele me falou uma coisa que chamou a atenção e deu a certeza para ele. Muito louco, né? Mais do que o texto, isso foi Uhum. um olhar, uma virada. Porque eu lembro até hoje que era uma cena que eu falava alguma coisa com alguém e tinha uma terceira pessoa que não estava na sala, tinha só uma pessoa lendo Uhum. comigo de referência, e eu interagia com essa terceira pessoa que não estava ali. Que a pessoa falava alguma coisa e eu olhava para a pessoa e respondia. Uhum. Ele falou: esse olhar que você deu, Foi. olha que loucura, um detalhe, né? É. Virei Mas o par você romântico da Sandy por um Mas ano você inteiro. foi estratégico e você, pelo que você está falando, você teve uma estratégia, que é muito legal você também falar isso para quem está ouvindo, que você botou na sua cabeça, depois você começou a observar pessoas que te inspiraram e você foi estratégico. Eu vou me cuidar, eu vou estudar, eu vou correr atrás, e você também manifestou, você teve seus momentos de você, é isso que eu quero, é isso que eu Foco, quero, não é uma coisa que foi, caiu do não é uma céu. sorte, Não, foi não. rápido. Foi Tem que gente, aí tem a e sua é história assim, de vida também, que aí cada um tem suas, mas você foi um cara estratégico e você fez o seu dever de casa. E sim. aí foi no seu momento de O você vai universo acontecer, conspira no exatamente. tempo do universo. A gente não controla Exatamente, isso, que é isso. aquela coisa da plantinha, da semente, que é Sim, muito parecido com qualquer coisa na tua vida. Você pega a terra, você bota a semente, você bota a água, você deixa ela no sol. Agora, a velocidade que vai crescer, como que vai brotar e sim. germinar, você não Não, controla. Você faz o que você pode fazer. sim, faz a sua Eu parte. fiz.
às vezes é frustrante, porque a gente tenta algumas coisas que às vezes não dá certo, não dá certo, você vê alguém que veio lá de trás e passa na frente. Aí você, Sim. É. Ah, né? Mas, enfim, a vida é Mas assim. aí tem a história de cada um. É. Mas essa coisa de você ter esse foco, essa determinação e também ter as suas estratégias, isso vem de Selma, porque ela também veio de lá para se virar uma professora, se formar, ter também tudo, mudar. Pelo que a sua história que você está contando, ela também teve uma estratégia, um foco para chegar onde ela chegou na vida Eu dela. acho que sim. Eu não sei se. Nunca conversei com ela exatamente sobre isso para saber se ela em algum momento determinou, quero esse caminho, né? Uhum. ah, Mas ela, eu acho que teve essa motivação de querer mudar de vida, de Sim. querer sair daquela coisa super simples e, e E evoluir para evoluir, pra cidade, para uma carreira melhor, sim, assim, ter uma carreira, né? ter alguma coisa, um espaço para ela. Que os pais dela não tinham, era da roça. Então, veio É, dela. é, Eu faço uma comparação no sentido de verdade. ninguém veio da parte artística. Você criou esse caminho para você e a sua Sim, mãe criou esse caminho para ela é, também. Isso é tem um muito. paralelo ali. é. Ela era muito estudiosa, gostava de tirar nota boa. Tá Ela tinha, vendo? eu acho que ela tinha uma competiçãozinha de querer. Eu acho que a gente falou sobre isso algum dia, porque o Daniel é assim, Seu ele filho. ele é competitivo academicamente. Eu quero Olha. ser Ele inteligente. quer fazer mais matérias do que ele precisa. Ele Uhum. quer fazer as matérias mais difíceis, porque isso aqui você pode escolher, Sim, né? É, Se a matéria é mais difícil ou é comum, é, né? tem Então, isso ele aqui. quer puxar AP, né? O Advanced Sim, Placement, nossa, tá. que são matérias já de nível college, faculdade. Sim, faculdade, no high school, Sim. né? ele é o que faz a robótica. Faz Ah, então, tá robótica. vendo? Ele é o É, que é, veio com esse gene de Selma ali, de é. vamos E a Larissa também, né? tá. A Larissa, porque aí é mãe, é Aí o gene juntou, direto. A sim. Larissa é assim também. A É. Larissa fez engenharia, Nossa, que Ah, não massa. se formou, porque virou modelo e foi pro Sim. mundo. Mas Que ela é daí super eu não me inteligente, ela é formei, super. fui Sim, pro mundo, sim. né? Eu também me formei e fui para o mundo, fiz direito, estou aqui, É, vamos lá, né? É isso. A vida tem essas viradas também que a gente tem, é. mas é muito legal você ter um suporte, você também ter uma inspiração dentro da sua casa. E uma coisa que eu achei muito interessante, essa coisa de você falar que foi um amor em abundância da sua mãe. Eu acho isso assim, para algumas pessoas isso é raro, isso é um privilégio. Nem todo mundo tem esse amor todo em casa. Esse amor, como ele moldou você como adulto? Hum. Eu acho que bastante, como referência até para a forma como eu me relaciono com os meus filhos. Ai, que lindo, é isso. Que uma forma até meio essa coisa da energia feminina mesmo, de Uhum, uhum. é um pai, mas que é difícil definir hoje em dia, né? Esse negócio do que é do que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer, mas de ter carinho, né? Eu venho de uma Uhum. criação que a mãe dava carinho, e o pai, né? Meu avô do meu pai era assim, Também, passou de brigava, geracional. dava bronca, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito ligado à minha mãe e até mesmo à minha avó. Os meus olhos verdes vêm da minha Isso. avó, que eu nunca conheci, da minha mãe, porque ninguém tem olho claro na minha família, só eu e um Só primo você meu. tá. Meu pai não tem, minha mãe não tem, meus irmãos não têm, entendeu? Eu até sofria bullying em casa quando eu era mais novo. E quando o couro comia, os irmãos falavam: Você foi encontrado na lixeira, você não é dessa família. Veio com o prêmiozinho dos olhos, mas aí para ali eles faziam o bullying com Mas eu você. acho eu peguei isso da minha mãe, dessa coisa de ter carinho. Eu abraço muito os meus filhos, Ai, entendeu? Eu paizão. faço assim, ó, para ele. Ah, Né? legal. Eu abraço, eu dou beijo, assim. Não faço passar vergonha, não. Na frente dos Sim. amigos da escola, eu deixo passar. Mas eles têm esse amor dentro de casa também. Não Eles sentem esse tem amor que você sentiu Eu lá. acho que patente sim. forte. E E da Larissa também. A Larissa é sim. muito Seu pai grudada também neles. era carinhoso, porque tem homem que acha que, né, você poder beijar, pegar o seu filho não é uma coisa. Então, A coisa masculina tóxica é uma coisa, não é. eu acho que ele já veio de uma criação mais antiga ainda, né? Já um pouco mais travado, um Uhum. pouco mais duro. Era carinhoso quando a gente era pequenininho, depois ficou uma coisa mais assim, aí eu preciso dar ordem, falar, né? Mas Sim. eu acho que é uma coisa mais de roupa cultural, né? Você assim, a É personalidade aquela se coisa. moldando ao
consciente coletivo, né? Se Todo mundo cumprindo a tinha função aquela de os pai homens era daquela aquele, a época, mulher né? naquela época a gente veio bem anos É. 80 ali. E eu acho muito legal também que você faz muito um paralelo da sua esposa, a Lari, que é maravilhosa, com a sua mãe. Elas têm muito em comum? Então, são sagitarianos, para Uhum. começar, né? É, essa coisa de querer estudar e se aprimorar e Uhum. estar sempre fazendo alguma coisa, né? E como mãe, eu acho que sim, até a questão da didática, né? E até se ajudaram, porque minha mãe foi professora de primário. Sim, E você vê, a Larissa, a- é, quando a gente ia para o Brasil, ela inventou essa coisa de dar um prêmio, né? Porque começou esse inferno de iPad e essas coisas sim, que a gente não sabe. Veio nessa minha geração sim. agora como pai e a Larissa como mãe. Agora que a gente está vendo que é um problema você dar isso na mão de criança muito novinha, mas não Sim. sabia. Então, como prêmio para usar tempo de joguinho, de videogame, iPad, tinha que fazer uma lição em português. Ah, E aí tá. a gente lembra do Daniel vindo, posso fazer mais uma lição de português para poder jogar mais 30 minutos de videogame? Sim, Então teve um lado bom, né? A gente usou isso sim, para de ele ter uma uma maneira. alfabetização É. em português também, muito E eu legal. acho que a Larissa acabou tendo a ajuda da minha mãe com essa coisa de dar aula ali em português. Quando a gente ia para o Brasil, minha mãe ajudava também as crianças a estudar, entendeu? A sua mãe também é uma avó presente? Ela também é uma vózona? É total, muito, porque o meu irmão mora lá perto dela e a Uhum, minha mãe ajuda muito com os dois, na verdade. O mais velho tem o Davi, que já está com 15 anos, mas ela ajudou muito. E sim. agora a Maitê, que é novinha, a minha mãe, hoje mesmo, estava falando com minha mãe vindo para cá. Ah, adoro. Ela falou que foi buscar a Maitê na creche. Ela busca a Maitê na escolinha todo dia, Ai, praticamente. Ela gente, super presente, Leva lá para nossa. casa. essa coisa do Brasil é muito boa, né? A gente ter É, esse suporte do a gente Brasil. sente falta Aqui disso a aqui. gente sente faltas. Aqui é diferente. Eu tenho o privilégio de ter minha mãe perto que me ajuda, vira e mexe, me ajudou muito com a Brida, me ajuda, vira e mexe com a pequena também. Mas eu sei que é uma coisa que não, que no Brasil parece que todo mundo dá, é muito, tem uma coisa mais acolhedora. O calor humano do É, brasileiro faz a diferença nesse sentido, eu sim, acho. A gente é mais próximo e se ajuda mais a mesmo. Bem gente ou tem. mal, né? Mas sempre tem um primo, alguém, pô, eu É. preciso, você pode, pode. Aqui Uhum. não, aqui você contrata babá, pra você ir no cinema é US$ 200, porque É Exatamente. a verdade. babá tem um mínimo de tantas horas, não vai ficar lá só 1 ou 2 horas, é mínimo de 3 horas, sei lá. Aí já que você vai sair de casa para ir no cinema, você vai comer uma pizza e tomar É. um vinho. Então você deu uma saidinha de 3 horas num Você dia já de tem que ter. semana, Você fala, gente. É, 300, 400 Você dólares. fala, Como assim, gente? Sair ali no é cinema. verdade. Não, faz e ainda tem sentido. é diferente também, até o sistema de babá, quando aqui elas são bem específicas para aquilo, não é aquela coisa que ainda vai te dar uma ajudinha, não vai em nada, ela é específica para o trabalho que ela é contratada, que no É, Brasil ainda tem esse calor é tão que se sim. estende até nos funcionários na casa. Tem um contraste de pensamento sobre isso, mas tem isso É, sim, tem. mas é a escolha nossa também, né? Assim, tudo tem lado positivo e negativo, né? Então a Total. gente vai analisando as coisas. Quando a gente morava no Brasil, tinha um monte de gente ajudando. Quando a gente veio para cá, isso acabou. Mas ao mesmo tempo aproximou o núcleo familiar, Sim, Completamente. porque é só a gente tem que se ajudar e estar junto. Então muda toda a dinâmica da residência mesmo, a energia da uhum. casa e como a gente aprende e ensina Os nossos filhos. É, aos nossos filhos como é a vida, né? é. Já prepara eles Sim. para a vida aqui, Uhum. porque você com 17 anos vai para uma faculdade que você vai ter que se Vai virar ter que se virar sozinho. sozinho. E como pai, você tá, né, mas o nono, meu avô tá aqui visitando e ele vê o quanto o marido da minha mãe cuida da Melia, ele é muito presente, ajuda com tudo, né? Aí, É o banho, é é o comida, banho, é aquela comida, bota coisa a que roupa, no vai, É, vai. Brasil é E uma coisa. pra mim, ele fala assim, nossa, mas ele faz tanta coisa. Meu Deus, assim, como o pai faz tanta coisa aqui. é, Porque, gente, é isso, é essa dinâmica de você É ter uma que. dinâmica diferente na América que a gente eu não sei se a gente no Brasil ainda ficou muito preso a uma questão talvez machista ou patriarca, né. É, uma estrutura muito fechada, né? Assim, é, quadrada no sentido uhum, de sem modificar, né? Então aqui favorece ter mais interação, porque
a cultura americana é a hands-on, né? Sim, É. total. Você não contrata um cara para trocar um parafuso ali. Não. Aí lá no Brasil você já tem o faz tudo mesmo, então ele já vai vir, não vai só trocar o parafuso, vai trocar a lâmpada, o parafuso, o chuveiro, consertar a descarga, um piso que saiu. Aí aquilo tudo, aí quando você vê como homem, você acaba não fazendo nada, a não ser que você seja um faz tudo como profissão. Aqui o contrário. Aqui todo mundo faz Todo mundo tudo. vira. Esse se vira nos 30 vira uma É, realidade de todo mundo. é, Principalmente a gente vindo do Brasil que tem essa cabeça, nossa, a gente realmente tem que fazer tudo, a gente faz tudo. Mas isso também dá um sabor de liberdade, porque a gente não claro. porque a gente sente que a gente não precisa. Gente, não precisa. É, Eu você hoje não em dia precisa até. ser tratado como criança o tempo Não, todo, né? Você pode. e eu não preciso de ninguém, às vezes até mesmo. Eu sempre gostei de cozinhar, mas depois que eu mudei pra cá, isso aí ampliou pra mim muito. Se eu quiser comer uma comida, eu não preciso. Eu vou lá e eu faço aquela. Sim, Porque você acaba desenvolvendo coisas que você não desenvolve no Brasil, é, mas é total. uma Eu era questão. bem fechado também no Brasil, porque eu tinha esse foco, eu queria ser ator, e eu neguei muitas coisas, de Uhum, repórter por um dia, dança dos famosos, toda edição me convidavam para coisas assim, sabe? uhum, E eu não queria, eu só, não, eu quero ser só ator, não quero ficar me uhum, divulgando pessoalmente, eu quero só atuar, divulgar os meus personagens, ir nos programas, divulgar os sim. personagens que eu tô fazendo e tal. Era bem fechado, só queria atuar, atuar e atuar. Aí aqui, cara, né, o mercado muito mais difícil de Uhum. você entrar e apareceu a oportunidade de eu ser apresentador. Vamos embora. Sim. Depois de um tempo, né, que eu já Sim. estava nessa coisa de ver como funciona aqui. E aí eu percebi todo mundo que faz atores super famosos, Uhum, de maravilhosos, de filmes assim que a gente admira há muitos uhum. anos, que tem um monte de outros business, um monte de outros negócios Total. paralelos. É super comum É aqui. É muito comum. É. muito, é. Isso abre muito a Sim. nossa perspectiva de vida até. A gente vê Engrandece que a gente como pessoa. como pessoa, Ponto. porque É você isso. você desenvolve outras habilidades, é exatamente o que você está É. falando. Você ficou muito, 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 e pô, tem tanta coisa acontecendo, deixa eu viver de tudo um pouco. Você até passa a ter mais experiências de vida, De vida, como pessoa, como como ser pessoa, como humano, ser humano, de enxergar o outro de uma maneira melhor. o que te amplia a empatia É, total. A sua mãe também era uma pessoa empática? sim. Porque veio de É. ser tantos filhos, né, tantos filhos não, tantos irmãos que às vezes já faz automaticamente dentro da sua família, você vê uma diversidade enorme de pessoas. Total, eu acho que minha mãe tem bastante empatia e tá sempre querendo ajudar o próximo e, e às vezes até não se cuidar o suficiente porque tem que ajudar O os outro. outros. Tá. A Larissa é igual, você deve ser igual, porque Olha. deve ser coisa sagitariana, né? Não Você é? acaba botando os outros Eu na não sei, frente da fila, a gente vai indo lá para trás. Sim. quando vê, tá que não aguenta mais, assim, Exausta, tipo, eu tô sobrecarregado. fazendo tudo. Indo pra Sobrecarregada. casa, faço não sei o quê, eu trabalho aqui, eu pego outro, todo É. mundo de É. aula, aí tô aqui, faço coisa. É assim, E é se alguém sagitariano. pede ajuda, A gente quer vai lá e lá. dar uma ajudinha. É. Mas você tá tendo uma virada agora, que eu tô muito orgulhosa de você, porque eu acho que ela entrou numa, tipo assim, não, vou fazer por mim também. Eu tô dando super incentivo. Aliás, isso aqui esse podcast também é uma coisa, tipo assim, tô falando, não, por você também. Sim. A, a sua marca. Minha mãe também tá fazendo De tudo. É? tudo. É, tipo assim, Na aula, vem fazer dá aula, podcast. mas isso é bom, porque realmente você viveu muito tempo sendo mãe pra mim. Aí agora Meli, aí os teus marido botando energia nos outros, né? Aí tem um momento que você também tem que virar e falar assim, não, vou botar essa energia em mim também. Eu acho que você tá Sim. tendo esse momento que tá sendo lindo, uma virada muito legal. É um shift, né? Bem É. interessante, que também vem Legal. juntas com a Isso é bonito, maternidade. é É. muito bonito, porque a É gente legal estava você trazer falando, isso da sua mãe e da Lari, é É. verdade isso que você tá é, falando. tava falando daquele momento quando eu quis me tornar ator, né? Uhum. Foco, laser Foco. sharp, né? Aquele Isso. Uhum. o laser sharp, preciso, né? Sim, Aham. Bem aquilo que você quer, ter certeza absoluta do que você quer e ir atrás. Isso é o segredo da vida, é o mais difícil, você ter É. certeza absoluta do que você quer. Total. sim, A gente fica patinando porque às vezes a gente acha que quer uma coisa sim. e aí não bota a energia e o foco que precisa botar Nas naquilo. coisas que Mas você isso é quer botar. comum também e Sim. é aceitável, É humano. é humano. É.
a gente não tem que estar o tempo inteiro tendo certeza do que a gente quer. Sim, É. total. Tem que aceitar também esses momentos de baixa, respirar, pode até sair de cena um pouco, né? Sim. Se relacionar menos com outras pessoas, às vezes se fechar um pouco, Uhum. para se redescobrir, se entender melhor Total. e depois ir para uma nova tentativa, né? Uhum. Acho que é E, por Eric, aí. você acha que ser pai, eu achei tão bonito você falar que você vê esse lado feminino em você também, você vê essa coisa em você com a sua paternidade. Você acha que isso humanizou os seus pais para você? Você, a partir do momento que você teve os seus filhos, você conseguiu humanizar mais os seus pais? Sim, você entende melhor, né? Os momentos de frustração, de dificuldade, de humanizar realmente, As saber coisas que eles que passaram, que eles são é, pessoas todo também. mundo é ser humano e tem os seus momentos de glória e os seus momentos de Uhum. derrota. É, todos temos, né? Então, eu acho que sim. É, é, é engraçado, a vida é assim, cíclico, né? A gente tem que usar a nossa inteligência para observar o passado e usar tudo que foi bom e evitar as coisas desnecessárias, né? Então, é, acho que esse é um bom caminho para se pensar. Eu sempre soube que ia ser pai. Eu sempre É. amei criança. Quando era criança, eu pegava uma criança no colo e Olha. já Bem segurava daquele canceriana, né? jeito assim, Bem bem, canceriana. sempre. Sempre. Você sempre teve isso dentro de Tinha você. certeza absoluta. Adoro criança. Assim, sempre gostei de Já é criança. uma coisa natural em É, você. bem natural. Assim, então, e aí é por isso que vem essa ideia de coisa de lado materno, porque a gente entende como o lado materno, a questão de dar Que o homem carinho. também tem. E tem homens que É, renegam até esse lado materno, e outros não, eles embrace. Eu acho isso muito legal, porque eu também. Que dá também uma mudança no relacionamento quando a gente tem filho, né? E eu tava há anos com meu marido, e a gente não tinha tido filho ainda. E quando a gente foi ter o filho, foi tipo um turning point na nossa relação também, porque eu pude ver esse lado feminino dele. E ele é um filho legal. igual você, com dois irmãos. Então, todo mundo homem ali naquela casa. E ele teve uma história diferente, a sua perdeu a mãe muito cedo. Hum. Então eu vi ele e a gente teve filha mulher, que é um Que é, ambiente completamente, mas eu consegui ver ele desenvolver esse lado tão de ter esse pai também que dá esse amor, ele é totalmente que esse. bom. Eu falo, é muito legal ver também ele desenvolver esse lado feminino dele, porque eu acho que também é um resgate com essa mãe, é um fazer as pazes com o feminino que todo mundo traz, que eu acho que o podcast que a gente está fazendo aqui também é muito a ver com isso. Porque as pessoas hoje em dia estão muito, é porque todo mundo vem de uma mulher. Então todo mundo traz um lado feminino. Alguns afloram, outros renegam, outros tiveram problemas, aí aquilo fica bloqueado. E quando a gente vê um homem que abraçou esse lado, a gente vê também a evolução que a gente quer para o mundo, para os seus filhos, que eles vejam isso em você e eles consigam também ser esses homens. Eu acho que você e a Lari estão, com certeza, os dois juntos, preparando esses homens para serem esses novos homens dessa nova Da geração que geração. está vindo querendo que todo mundo, não que seja um mundo feminista, mas que seja um mundo que todos os lados sejam encontrados dentro de todo mundo, que eu acho que é isso que a gente está. A evolução vai ser essa. A gente ainda está meio na luta, então tem muito. Que seja feminista dentro do conceito de feminismo que é uma igualdade, né? Sim. Não é feminismo oposto ao machismo, É, um sobrepondo ao outro. Esse que é o a problema. gente ainda está um A pouco nessa, definição do porque eu acho conceito que. já causa um problema de cara. É, Porque se você faz a leitura de feminismo como o oposto do machismo, e já adquire um não desequilíbrio não é também. para botar um acima do outro, é o Não, contrário, é para trazer o equilíbrio, né? é. E que eu acho que a vida moderna exige Total. esse equilíbrio, né? Essa questão, estava pensando aqui, se você for voltar milênios para trás, né? Índios, a gente mal se Uhum. comunica, mas as mães ficam com os filhos e os homens, né, vão caçar, Sim, saem para caçar. Aí essa mentalidade que se arrastou até os dias de hoje, das mulheres ficarem com as crianças e os homens saírem, a caça mudou, virou dinheiro. O sim. cara vai trabalhar para trazer É, o dinheiro. Então, hoje é mais misturado, que faz parte do feminismo, não é para total. trazer igualdade? Sim. Isso. Então, a mulher tem direito também
de ter vontade própria, de querer ter uma profissão, de fazer coisas, mas aí o homem também precisa lavar uma roupa, Sim, fazer uma ajudar. comida, ajudar Completamente. com os filhos, Total. e vira uma coisa meio misturada. E eu acho que é mais ou menos o que seria o feminismo. Sim. É, Eu uma sou a favor de parceria. cada um ter a sua matemática dentro da sua casa, porque se funciona, eu vou ficar mais, o homem vai ficar mais, a mulher vai ficar, porque nesse momento, porque também a vida tem os momentos, ela tá trazendo mais, é isso, e depois, não, de repente é ele, Tem os cada períodos, um né? com a sua. Tem os períodos e tem as matemáticas que funcionam para você. É isso que está funcionando? Tá tudo legal, mas não tem que ser. Não tem que ser o homem lutando e a mulher em casa. Tem que ser o que funciona dentro da sua casa. É. Todo mundo tá bem. Que aí eu acho que a gente chega ao equilíbrio de não ser o machismo e o feminismo. É o feminino e o masculino no que funcionou para cada casal e para cada casa, e que é melhor para aquelas crianças também que estão crescendo dentro daquela casa. Mas agora, voltando ao tema, assim, você faria alguma coisa diferente da sua mãe? Eu acho que não, Olhando para a história dela, a jornada porque dela. a gente sempre que igual na interpretação, né? Quando você vai analisar uma história, você tem que analisar também as circunstâncias daquela história, né? Se você vai interpretar um personagem, quando que aconteceu aquilo? Qual era o politicamente que estava acontecendo Uhum. no mundo, né? Se é uma história no momento que o mundo está tranquilo, é uma coisa. Agora, se é a mesma história acontecendo no meio de uma guerra, se desdobra de outra maneira. Sim. Os anos 80, 90 foram muito peculiares, né? Então, tudo que acontecia, a chinelada, a havaiana que voava, É. a gente não faz mais hoje em dia. Não precisa, entendeu que não precisa, que não é para fazer, que não é o melhor a se fazer. Mas também, eu não sei se eu mudaria isso nos anos 80, porque é o que Foi. Era o é o contexto que daquela época. talvez precisava naquela época. Aconteceu daquela forma porque tinha que acontecer, né? Tô nem falando só da minha experiência, a gente sabe, a gente brinca com Uhum. isso. Quem é Sim. dos anos 80, 90, Era uma outra brinca. forma de Eu vi educação. outro dia no Instagram o cara que tatuou um chinelo aqui. O cara tatuou uma chinelada e escreveu embaixo: você não é todo mundo. Né? A frase é Porque são as clássica. frases que todo mundo Sim. ouviu em algum momento. Porque eu tô mandando. É. Mas você não é todo mundo. Se seu amigo pular da ponte, você vai pular também? Isso é um clássico, não? São clássicos. Frases clássicas, É né? verdade. Então, assim, a gente não precisa mais usar essas frases, se bem que uma hora ou outra tem uma tentaçãozinha. Tem aquela repetição, né? Todos A meus amigos repetição estão indo vem. não sei aonde, você já. Cara, vem na hora. Todos seus amigos, você É. não precisa fazer o que os seus amigos vão fazer. Aí já, né, vem umas lembranças. Mas, enfim, eu não mudaria, Sim, né? Quer dizer, já mudei, já. porque eu não estou fazendo coisas que eram padrões dos meus pais e de todos os pais Sim. da época que eu era criança, quando eu estava crescendo, né? Sim. Mas, voltando ao passado e pensando lá, eu acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E agora, você quer deixar algum recado para sua mãe? Pegar e falar alguma Ah, coisa para a Selma? minha mãe é maravilhosa, eu amo muito e eu tenho que incluir a Larissa É aqui isso que eu ia também, falar. entendeu? Então, sim, Me desculpa, mas vamos lá. a minha mãe é a Larissa, as mulheres, principais mulheres da minha vida, e até a minha avó, que eu nunca conheci, mas tem uma Oh, ligação que legal. que eu não sei como, porquê, entendeu? Mas você sente. Mas é sentimento. Sabe aquela coisa até às vezes de sentimento como um anjo da guarda, uma entidade? Eu acho que os nossos antepassados, eu sinto uma presença, uma energia, uma força, Sim, uma ajuda também, entendeu? E a gente é isso, né? Nós somos um desdobramento dos nossos antepassados. sim, com Todos certeza. viemos e vão vir de uma mulher. Com certeza, adorei isso, Eric. Obrigada, Muito Eric, obrigada por por ter vir. vindo. Imagina, eu que Dividir a agradeço. Amamos ter história você. aqui com a gente. Gente, Selma, que filho incrível. Lari, Obrigada, fez Selma. um trabalho maravilhoso, amiga. Maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada por ter assistido esse episódio com a gente. Obrigada por ter vindo. E E até a até a próxima. próxima. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você ama. E segue a gente no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Até a Até o próxima. próximo.